Gálatas capítulo 5, versículo 16. Você trouxe a Bíblia na igreja? Você crê na Bíblia, não? Eu falo que aqui nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, eu creio. Então você é uma pessoa abençoada. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amém? Já acharam? Está escrito assim, irmãos: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então olha a orientação que o Paulo dá. Primeiro entendimento aqui: temos de andar em espírito. Andar em espírito é a única maneira de nós vencermos essa luta. Andar em espírito vai nos trazer a vitória. O que é a concupiscência da carne que o Paulo diz aqui, né? Concupiscência é o desejo desordenado ou descontrolado da carne. E para vencer esse desejo, é necessário andar em espírito, ou seja, ser dirigido pelo espírito. A carne que ele trata aqui não é só, quando se fala de carne, né? Você ouve um pastor falar que a pessoa anda na carne, que a pessoa está agindo pela carne, aí nós pensamos já nas coisas imorais, né? Que nós vemos na televisão, que as pessoas falam, nós pensamos já na imoralidade. Mas andar pela carne, irmão, é agir pelo lado natural do ser humano. Isso é andar pela carne. E a única maneira, irmão, não adianta, de se vencer esse lado natural que há no homem, e se ele domina a nossa vida, nós vamos perder todas as batalhas. A única maneira de se vencer é andando em espírito, ou seja, é ser dirigido pelo espírito. Ele fala no versículo 17, que está aqui a nossa mensagem: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha aqui a batalha que nós temos de travar, irmão. A carne e o espírito se opõem um ao outro, ou seja, eles são contraditórios, eles não andam na mesma direção. Se você diz que alguém não anda na mesma direção, ele não caminha junto jamais, irmão. Cada um deles vai para uma direção oposta. Existem pessoas que não caminham juntas, mas vão para o mesmo lugar, não é isso? Esses não. Além de não caminhar juntos, eles andam em direções opostas. O espírito e a carne se opõem um ao outro. Ele fala até de uma maneira bem enfática: o espírito e a carne opõem-se um ao outro, para um não fazer o que o outro quer. São contraditórios. Andar na carne, eu falei já um pouquinho, mas deixa eu explicar melhor. É a maneira natural de agir. É a maneira do homem natural. Não é o pecado em si. Só que as inclinações da carne conduzem ao pecado. Fazem com que a pessoa acabe se afastando de Deus. A pessoa que anda pela carne, irmão, pelo natural, ela não tem condição de rebater aquelas ações do inimigo, as investidas do inimigo, quando elas aparecem. Quem anda pelo natural, quando lhe é tentado, ele vai ceder, porque a tentação só se vence de maneira espiritual, não se vence de maneira natural. Jesus venceu o diabo lá no deserto, porque ele firmou-se na palavra de Deus. Se ele olhasse para o lado natural, irmão, ele teria, primeira coisa, transformado as pedras em pães, para saciar a fome dele naquele momento. Mas ele não estava agindo pelo lado natural, mas sendo guiado pelo Espírito. E o que significa isso para nós, irmão? Andar no Espírito significa proceder conforme a palavra de Deus. E proceder conforme a palavra, eu sei que são dois opostos, né? Duas coisas completamente opostas. Proceder conforme a palavra de Deus conduz à santidade, à santificação. Então a carne dirige o homem ao pecado, a afastar-se de Deus, e o espírito, andar no espírito, andar na palavra, conduz o homem à santidade, a unir-se mais a Deus. Então, à medida que eu ouço, que eu sigo, que eu ando,
segundo o Espírito, eu me santifico mais, eu me aproximo mais de Deus e, consequentemente, eu tenho mais condições de vencer as tentações, as batalhas, as lutas, de vencer qualquer barreira que aparecer no meu caminho e de ser abençoado. Então, a orientação do Paulo aqui é andar no Espírito. Essa é a batalha que nós temos de vencer todos os dias, irmão. Vamos trazer isso aqui para nós hoje, para o nosso dia a dia. Claro que depois, se você continuar fazendo a leitura aqui, ele fala das obras da carne, não é isso? E fala do fruto do Espírito. O fruto é um só. E ele fala das obras da carne. Mas eu não vou entrar nessa parte. Eu quero colocar para você de uma maneira um pouquinho mais prática aqui agora, no nosso dia a dia. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando nós somos ofendidos, olha a batalha da carne contra o Espírito. Ela aparece. Como assim, pastor? Quando a pessoa é ofendida, quando somos ofendidos, o que diz a carne, o natural? Se eu sou ofendido, eu tenho que retribuir. Não é isso? Como o pessoal diz aí, pagar com a mesma moeda. Você até ouve, tem crente falar isso, é toma lá, dá cá. Não é assim? Mas foi isso que Jesus mandou fazer, irmão? Não foi. O que diz o Espírito, então? Diz que eu tenho que perdoar, que eu tenho que orar por aquela pessoa que me ofendeu, que me fez o mal. Então, quem prevalece nessa hora? É a carne ou é o Espírito? Tem que ser o Espírito, mas é o que acontece? É isso que nós temos de refletir. Alguém me ofendeu, o natural diz que eu tenho que ofendê-la também, irmão. Alguém me bateu, alguém agrediu você, tomara que isso não aconteça, mas alguém agrediu você. Jesus falou, se te bater numa face, o que você faz? Oferece a outra. Claro que não é o lado físico que ele fala, né, irmão? Alguém vem dar uma bolacha em você, você vira o outro lado e fala, bate aqui agora, vai tomar outra com certeza. Não é isso? Mas foi o que Jesus ensinou, irmão. Alguém está mostrando, está ofendendo você, Jesus diz que eu tenho que mostrar o lado bom. Não é o lado ruim. O lado ruim do ser humano é o lado natural, da carne. É proceder conforme qualquer pessoa faria, irmão. Ah, ele está falando mal de mim? Vou falar mal dele, que é a segunda coisa aqui, né, que eu queria falar. Quando falam mal de nós, o que nós fazemos? É uma luta da carne contra o Espírito. Geralmente, irmão, o que se vê, alguém falou mal de mim, eu vou e aponto 10 erros dele, não é assim? Que o ser humano quer proceder? Ah, ele falou de você, você vai e mostra 10 erros dele, você não quer nem saber se é verdade ou se não é verdade, mas nós fazemos, porque é a carne que diz, irmão, isso é natural do ser humano, está em nós, é do homem. Você quer mostrar que você não é aquilo, mostrando que o outro está errado, e não é assim que Jesus mandou fazer. Alguém persegue você, alguém maltrata você, eu não tenho que deixar de andar a palavra de Deus, irmão. Ah, mas está me maltratando, pastor, é o meu patrão, eu não volto mais lá. Não volto, vou lá, mas vou lá para apanhar de novo, vou lá. Ele está me maltratando, está falando de mim, está fazendo isso, eu oro por ele. Deus falou, não falou para maldizer, ele disse para bendizer, para abençoar. Olha como é que é difícil, irmão. Eu pergunto para você, é fácil agir dessa maneira? Se você disser que é fácil, então eu vou ter que orar, porque eu devo ter algum problema. É fácil agir desse jeito? Não é. Não é fácil, irmão, vencer a nós mesmos. Às vezes a pessoa expulsa demônios, a pessoa manda o mal embora, mas quando se trata de vencer a ela mesma, o negócio fica mais sério, a coisa fica mais difícil. E nós temos de aprender a vencer a nós mesmos. Todos os dias, irmãos, não tem um minuto, não tem um dia da nossa vida que nós não temos que travar essa batalha. Não é batalha, é claro que eu tenho que travar a batalha contra o diabo, eu tenho que mandar o mal embora, eu tenho que usar o poder de Deus, mas essa batalha é contra nós, é aquela guerra que existe dentro do ser humano, que dia após dia temos de vencer. Ele fala mal de mim, eu o abençoo em nome de Jesus. Faça isso. Alguém vai dizer que você é bobo, por quê? Porque ele também age no natural. E não se espante, irmão, às vezes dentro da igreja, nós encontramos é muito mais fácil você encontrar pessoas que agem pelo natural do que pelo Espírito,
que agem pela carne, é feio falar sempre assim, mas é o que a Bíblia diz, que age pela carne do que pelo Espírito. É muito mais fácil você encontrar. Mas eu não tenho, nós cantamos agora antes da mensagem, eu não tenho que seguir a multidão, eu tenho que andar na palavra de Deus, irmão. É ali que eu encontro o que eu preciso. Seja onde for, alguém falou de você, ofendeu você, haja como filho de Deus, como a palavra de Deus manda fazer. Abençoai e não amaldiçoai. Eu tenho que abençoar e não amaldiçoar. Mas às vezes nós queremos amaldiçoar, falamos da pessoa, perdemos até a paciência. Às vezes, quantas vezes não, a pessoa desce da cruz, não? Fizeram isso com Jesus, irmão. Maltrataram Jesus. Ele tinha poder, irmão, para amaldiçoar todo mundo, jogar todo mundo no inferno. Mas ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E às vezes não sabe. A pessoa que lhe maltrata não sabe que faz isso com um servo de Deus, irmão. Eu tenho simplesmente que andar em espírito, porque todos os dias, irmão, essa luta aparece, em relação, por exemplo, às coisas de Deus. Nós temos que vencer a nós mesmos, irmão. Por exemplo, o espírito quer estar na casa de Deus, irmão, mas a carne, às vezes, quer estar debaixo da coberta, né? Dependendo do dia, da hora. O espírito quer estar na casa de Deus, mas a carne quer estar no shopping, quer estar na festa, quer estar passeando, quer estar fazendo outras coisas. Quem é que prevalece? Quem vai prevalecer? É uma batalha, tem de vencer. Não, eu tenho compromisso com Deus. Essa tem de ser a nossa postura. Mas nós temos de ir refletindo, irmão. O que é que tem prevalecido na minha vida? O natural ou o espiritual? A carne não quer, irmão, não adianta. Na hora de orar, por exemplo, a carne não quer orar, ele quer qualquer desculpa para não orar, irmão. Qualquer desculpa para não orar. Às vezes a pessoa, você está orando, vai lá beber água, vai para o banheiro, vai não sei aonde, anda a oração inteira, irmão. Aí depois você ouve a pessoa reclamar: mas Deus não está me abençoando, e nem vai te abençoar. Enquanto não mudar, tem que mudar a postura. A carne não quer orar, irmão. O ser humano passa, a pessoa passa lá, assistindo um jogo de futebol 1h30. Mas se você começar a orar meia hora, já orei demais hoje. Nem começou a orar ainda, irmão. Nem começou a orar, nem entrou na presença de Deus, e ele já quer parar. A carne já quer parar, já quer, está bom demais, não está. Nós precisamos de buscar mais a Deus. Então a carne deseja o que é bom para ela, irmão. Cada um aqui busca o seu interesse. A diferença é que o Espírito te leva a Deus e a carne te separa de Deus. Então, em relação às coisas de Deus, o que é que tem prevalecido, irmão? É a carne ou é o Espírito? Como eu falei, o Espírito quer estar perto de Deus, quer estar na casa de Deus, quer estar buscando a Deus, mas a carne não vê uma oportunidade, irmão. Tem gente que não vê uma oportunidade. Ele ouve a palavra, por exemplo, feriado. Estão falando aí que é feriado prolongado, feriadão, não sei como, daqui a pouco, quarta-feira vai ser feriado prolongado, não é? Do jeito que eles fazem aí, vai, irmão. Daqui a pouco, se for na quarta-feira, aí só não sei. Primeiro vou emendar para frente, depois já emenda tudo, né? Vai de segunda-feira direto, já vira férias de uma vez, verdade, irmão. E a pessoa às vezes nem viajar vai, mas também não vem na igreja, irmão. Ou ele vai, ele prefere estar lá comendo cachorro quente na barraca do Zezinho, falar que está passeando, mas não vem para a igreja. E depois você vê ele chorando: minha família, pastor, misericórdia, Deus não abençoa, mas você está buscando a Deus, irmão. O que tem prevalecido? O Espírito tem que prevalecer, no nome de Jesus. Isso é uma batalha muito séria, precisamos vencê-la. Em relação aos problemas da vida, irmão, aparece uma dificuldade na nossa vida, o natural é se queixar. O natural é murmurar. O natural é se lamentar. É o natural. Mas o que a Bíblia diz? Que sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que eu tenho que permanecer na fé, firmado na fé. A Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá. Mas o natural não, é muito mais fácil ele falar daquilo que ele sente, ele fala daquilo que ele vê, ele fala daquilo que ele entende, mas deixa do lado as coisas de Deus. Olha que coisa séria. Isso é uma luta, irmão.
que constantemente temos que travar. Isso não adianta. Isso é uma coisa séria. Não adianta eu esperar que o pastor vá fazer isso por mim, que o obreiro vá fazer por mim, que o outro vá fazer, porque isso é uma guerra que eu tenho que travar. Não adianta. Eu pedir oração para alguém para isso, não adianta. É a posição que nós tomamos. Você quer ver onde muita gente, irmão, deixa a carne prevalecer? Quando ele é corrigido. Você quer ver quando a pessoa está firme com Deus? Corrige ela. Fala alguma coisa para ela que contrarie aquilo que ela acredita. Isso é uma luta, irmão, da carne contra o espírito. Tem gente que não aceita nada, irmão. Se você falar para ele, irmão, seu cadastro está desamarrado, ele vai falar: o que você tem com isso? É minha vida. Não aceita. É verdade. Eu estou lhe falando como ministro de Deus, irmão. Quantas vezes nós vemos isso? Por nada. Você deu uma palavra à pessoa, ela sai da igreja. Não gosto desse pastor, não gosto dessa igreja, não vou. Não faça isso, irmão. Aceite a correção. E foi que eu podia hoje não estar aqui. Podia não estar aqui. Um dia o meu pastor me chamou a atenção, não sei, não estava certo. Eu não fiz nada do que ele falou. Falaram alguma coisa para ele, não tinha feito. Eu fiquei bravo. Fui lá no quarto, peguei a mala, ia fazer a mala e ir embora. Depois eu lembrei, o Espírito Santo me falou, né? Fira-me o justo, e será uma benignidade. Repreenda-me, e será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Mas vai repreender para você ver. Aquele que anda no natural. Ele não aceita, a carne da gente não aceita isso, irmão. Põe no coração, não, ninguém tem que me corrigir. Às vezes tem. O Espírito de Deus faz isso conosco. Aquele que anda na carne não aceita. Ele vai tomar o rumo dele e sofrer a pena pelo seu ato. E aquele que anda no Espírito, ele será abençoado, irmão. Porque quando somos repreendidos, somos instruídos por Deus. É o que a Bíblia diz. Então veja, é uma luta que todos os dias nós temos de travar. Você quer ser vencedor nessa vida? Trave essa batalha de uma maneira correta. Agora, pastor Edson, quem é que vai vencer essa luta? Depende. Depende de quê, pastor? Se eu orar muito? Depende se eu jejuar muito? Tem que jejuar, né? Para se vencer a carne é importante jejuar. Depende, pastor, do quê? Depende de quem você alimenta mais. Quem é que vai crescer mais na nossa vida? Aquele que você mais alimenta. Quem você mais alimenta? A carne ou o espírito? Mas não é falar, tem que refletir, irmão. Porque falar é fácil, né? Você fala, não, quem se alimenta mais? Aí você levanta a mão e fala, o espírito. É isso mesmo? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana, por exemplo? Eu alimento mais meu espírito. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Nenhuma, pastor. Desculpe, mas seu espírito não está sendo alimentado. Não é ler a Bíblia na igreja, não. Separar aquele tempo para você ler a Bíblia. Quantas vezes, por exemplo, nós oramos essa semana, né? Separamos um tempo para orar. Não é só essa oração na igreja, irmão. Isso aqui é bonito, é gostoso, é bom, é santo, é certo. O que mais a gente pode falar? É louvável. Tudo isso. Mas é aquele tempo nosso com Deus. Aquele tempo nosso com Deus. Quanto tempo nós passamos? Pastor, esse mês eu não lembro de ter orado ainda. Pois é. Quem você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? É esse que vai vencer, irmão. Como nas coisas da vida, não adianta. Vence aquele que está mais bem preparado, mais bem alimentado. Você pega lá, um exemplo para o brasileiro, ou isso qualquer atleta, né, irmão? Eu acho, né? Você pega lá, o cidadão tem um jogo amanhã, um jogador de futebol, pega 2 times, um se prepara direitinho, irmão, faz o que tem que fazer, treina, cuida da alimentação direitinho, o outro não está nem aí, irmão. O jogo é daqui 2 horas, ele vai lá, enche o bucho de feijoada. Não é assim? Feijoada é bom, não é? Mas depende, o ponto de vista, nesse não é. Enche o bucho lá de feijoada, aí bate aquela preguiça, o jogo 2 horas da tarde, cidadão, a bola passa por ele, ele não consegue, a barriga está pesada, ele não consegue.
quem vai vencer? Não é? Aquele que se alimentou direito. Olha quanta coisa séria nós aprendemos. Irmão, você quer prevalecer nessa vida, alimenta o seu espírito, faça ele crescer, até chegar um momento que a sua carne não tem mais voz na sua vida, você nem vai ouvir a voz dela, vai surgir aquela tentação, você está firmado na palavra de Deus, vai surgir aquela luta, você está preparado com a palavra de Deus, e vai vencê-la no nome de Jesus, você está alimentando, mas isso é necessário, tem que partir de nós, irmão. Ler a Bíblia, buscar a Deus, alimentar-se com a palavra de Deus, mas tudo que nós queremos, irmão, é como a palavra de Deus, em relação às coisas espirituais, é descansar, é cochilar, é dormir mais um pouco, é fazer tudo que a gente acha bonito, bom, gostoso, se divertir, passear, correr, tudo isso é certo, é bom, mas nos esquecemos o mais importante, e não podemos nos esquecer. Quem prevalece nesta guerra é aquele que está melhor alimentado. Pensa nessa palavra hoje. Você vai sair da igreja daqui a pouco, vai almoçar, ao que você estiver almoçando, você pensa na palavra, que você vai lembrar da palavra que eu estou te falando. Quem está sendo mais alimentado? É a carne ou é o seu espírito? Pensa nisso. Você fica lembrando, aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa fez isso para mim, aquela pessoa, você está alimentando a carne, irmão. Você está alimentando um desejo, uma vontade, um pensamento dentro de você, que não vai te ajudar. Você está criando um dragão aí que vai destruir a sua vida, irmão. Chamado mágoa, chamado ressentimento. Você está alimentando algo que você não devia alimentar. Está alimentando algo que amanhã vai prejudicar você, irmão. O pessoal conta uma história aí na internet, lógico que isso é história, né? Fala de um cidadão, o cidadão criava uma cobra, uma sucuri de estimação. Tem doido para tudo nesse mundo, né? Mas você acha? Diz que ele tinha uma sucuri de estimação. E todo dia, irmão, ele estava deitado, aquela cobra aí deitava do lado dele assim. Todo dia ele ia lá e deitava do lado dele. E o tempo foi passando, aquele bicho foi crescendo, aquele trem cresce, irmão. Foi crescendo, foi crescendo. Um dia, quando ele viu, a cobra estava com a boca aberta já para... O que ela estava fazendo? Nossa, ela gostava tanto do dono dela. Mentira, gostava nada, irmão. Ela só estava medindo o tamanho dele para ver se ela conseguia engolir. Você fica alimentando esse ressentimento, meu irmãozinho, é o que está fazendo com você, irmão. Amanhã ele vai engolir você. Amanhã ele vai engolir você, não adianta. Isso vai ser maior na sua vida do que qualquer outra coisa, irmão. A nossa vitória depende daquilo que estamos alimentando. Alimentando aquele desejo que você sabe que é fora da palavra de Deus, irmão. Ah, pastor, um dia isso vai acontecer. Vai, só que o resultado não será bom. O resultado não é o que a pessoa pensa, irmão. O resultado de uma traição não é o resultado da novela. Não existe traição com o final, e foram felizes para sempre. Isso não existe. Se engana quem pensa que isso existe. A Bíblia fala isso, não existe. E a Bíblia é verdadeira, irmão. Quantos casos nós vemos? E a pessoa vai alimentando aquilo lá, vai fazendo planos. Às vezes faz planos até de sair da igreja, irmão. Tem doido, não fala que tem doido para tudo? Ele vai pedindo a bênção a Deus, ao dia que eu conseguir, eu não volto mais aqui. É só eu conseguir a minha bênção, e a bênção não chega nunca. Ou igual o Ananias e a Safira, né? Ah, não, Deus vai me dar aquela bênção, o pastor está pensando que eu vou dar dízimo, engano dele, coitado de você. Você está alimentando uma cobra para te engolir, irmão. Alimentando algo que é fora da palavra de Deus. Põe uma coisa no seu coração. Alimente o seu espírito, alimente a sua alma com a palavra. Você começar a lembrar daquele ressentimento, não, isso não tem lugar na minha vida. Eu sou servo de Deus, eu já ofereci o perdão, isso não vai me dominar. Amém? Você entendeu? Alimente a palavra. Dei o exemplo aqui. Não, Deus, tem essa bênção vai chegar. A primeira coisa, eu serei fiel a Deus, em nome de Jesus.
Você está alimentando o seu espírito com as verdades de Deus, irmão. E a palavra de Deus é verdadeira, ela se cumpre. Então, quem vai prevalecer? Aquele que é melhor alimentado. Põe isso no seu coração, amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Esse é o recado que eu queria te dar hoje.